Agora apareceu. Apareceu? Beleza, Sim. então tá gravando. Então tá, pessoal. Vão se organizando aí, daqui a pouco eu volto. Obrigado. Vamos começar então, né? Excelência, todas as partes estão presentes. Boa noite a todos. Meu nome é Camille, eu sou líder do trabalho que irá presidir esta audiência. Estamos aqui hoje para tratar do caso da senhora Sherazade, que entrou com um processo trabalhista, né? É uma reclamação trabalhista acumulada com danos morais contra a emissora do SBT, representada hoje pelo senhor Senor Abravanel. Antes de a gente começar, né, antes de eu entrar no mérito da ação, eu queria conversar com as partes a possibilidade de um acordo. Tendo em vista que, a partir do momento que eu for julgar esse processo, uma das partes ou as duas podem ser perdentes de alguma forma. Então, vocês querem apresentar alguma proposta? Querem ver algum tipo de acordo antes da gente começar? As doutoras aí, advogadas, querem apresentar alguma proposta? Boa noite, meritíssima. Não há proposta. Doutora, eu não estou te ouvindo. Perdão, melhorou o áudio agora? A doutora Jusceline, não estou ouvindo. Boa noite, excelência. Boa noite. Não temos interesse na proposta de acordo. Certo. Eu vou fazer constar no termo da audiência, então, que o acordo restou infrutífero, tá? Eu vou ceder a palavra, então, para a doutora Karen, né, advogada do reclamado, para apresentar a contestação. Doutora, a senhora tem 20 minutos, tá bom? Tudo bem, muito obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Bom, a reclamante alega nos autos que, apesar do seu contrato como pessoa jurídica com o SBT, que ela sempre prestou serviços como empregada, ou seja, havia um vínculo empregatício, apesar de todo o contrato como pessoa jurídica. Ela supõe que nós forçamos que ela fizesse esse contrato, que ela abrisse um CNPJ para trabalhar conosco, como forma de fraudar toda a legislação trabalhista, assim, poupar gastos, poupar até feitos necessários, e todas as partes que um trabalhador tem por obrigação, conforme a nossa CLT. Então, ela solicita todas as devidas correções, financeiramente falando, além de uma indenização por um suposto danos morais sofridos de forma tanto dentro do seu ambiente de trabalho, quanto de forma televisiva, mais especificamente o que ela sofreu no chamado troféu imprensa. Mas a gente consegue ver aqui uma notória controvérsia na natureza jurídica dessa ação, levando em consideração que nós estamos falando de uma contratação civil e não de um vínculo empregatício. Ou seja, a gente deveria tratar isso em uma outra vara, porque nós estamos tratando de um vínculo de funcionário, corrigindo, nós estamos tratando de um vínculo onde uma empresa contratou uma outra empresa para prestação de um serviço. Empresa essa que foi fundada e era trabalhada com a própria Raquel Sherazade. Então, levando em vista todos esses pontos, ainda assim ela solicita a questão trabalhista. Mas se nós pensarmos na parte trabalhista, ainda há um equívoco, pois ela solicita as correções desde 2011. E nós sabemos que a nossa legislação solicita essa correção apenas com 5 anos de atraso. Então, mesmo que haja a constatação de um vínculo empregatício, não seria necessário o pagamento de todas as correções desde 2011, pois não é o caso de 5 anos. A Raquel também diz que ela estava em uma situação de hipersuficiência, ou seja, ela não participou da criação do contrato, e sim apenas o assinou. Mas ela é uma pessoa que ela possui ensino superior, ela é jornalista, um dos motivos pelo qual ela foi contratada, inclusive um requisito, que é todo o seu conhecimento, toda a sua noção.
E além de ser uma pessoa com um conhecimento vasto, também era uma pessoa que tinha uma boa remuneração, ou seja, teria condições de conversar com terceiros, de fazer qualquer pergunta antes. Ela não foi obrigada a assinar o contrato, ela assinou o contrato por vontade própria para trabalhar na nossa empresa, aceitando assim todos os termos nele descritos. Minuto. Então ela vem solicitando todas as remunerações referentes a férias, 13º, FGTS, aviso prévio remunerado, porém ela não faz jus a isso devido literalmente à nossa falta de vínculo empregatício. Também há a solicitação do reajuste anual, o qual, de certa forma, foi reajustado, levando em consideração todos os anexos no nosso processo. Todos os anexos contam todos os reajustes, onde tiveram anos que o reajuste foi superior a 100% de salário. Nós temos todas as tabelas anexadas, assim como todos os comprovantes de pagamento, podendo comprovar tal fato que eu estou citando no momento. Já mudando o foco para o suposto assédio moral sofrido pela reclamante, a gente consegue ver nos links que foram encaminhados que as nossas conhecidas mídias sensacionalistas se utilizaram do fato para conseguir ganhar audiência, para poder conseguir ganhar pessoas assistindo aquilo de fato, levando em consideração que na data onde se está o maior assédio moral sofrido, onde teve um dano à sua carreira, conforme foi citado nos autos, ela estava ganhando um troféu imprensa. Seria até incoerente da parte do meu cliente dar um troféu imprensa, que significa que ele está reconhecendo toda a carreira, todo o empenho, tudo que aquela pessoa vem desenvolvendo, e ao mesmo tempo negligenciar a imagem dela. E ao mesmo tempo falar mal dela, diminuir ela como pessoa. Não seria nem coerente. Então eu acho que esse assédio moral citado pela reclamante foi uma brincadeira que, por ela ver o Silvio Santos, no caso, como um ídolo, como alguém muito superior, acabou ferindo os seus sentimentos, e ela acabou vendo como lesão moral, principalmente pelo fato da própria mídia ter utilizado isso como lesão moral para poder ganhar algum ibope em cima de toda essa situação. Então, acho que nós poderíamos sim estar revendo isso, estar vendo algumas coisas, ao invés de já citar como um assédio moral em si. Então, essas são as minhas considerações de hoje. Mais alguma coisa, doutora? Por hora, não. Bom, após ouvir da sua contestação, eu vou passar a palavra para a advogada da reclamante. A senhora vai ter, a partir de agora, 20 minutos, tá bom? Ok, excelência. Boa noite a todos. O reclamado aduz em sua contestação a não existência do vínculo trabalhista, que o contrato celebrado entre as partes tem natureza civil, tratando-se, portanto, de prestação de serviço. É imperioso ressaltar que na Justiça do Trabalho deve prevalecer o princípio da primazia da realidade dos fatos, e que, muito embora a reclamante tenha constituído uma pessoa jurídica como requisito imposto pelo reclamado para sua contratação, é notório que tal prática é uma manobra para fraudar a legislação trabalhista, tratando-se de pejotização. Ademais, uma vez consubstanciados os requisitos do artigo 3 da CLT, são não eventualidade, pessoalidade e subordinação, deve-se aplicar o princípio da primazia e considerar o vínculo trabalhista, pois esta é a realidade prática. Destarte sobre a alegação de que a reclamante é uma pessoa com nível superior e que, por isso, deveria ter percebido a fraude oculta no contrato, insta-se a alimentar que o referido contrato trata-se de contrato de adesão. Portanto, a reclamante não pôde exercer livremente a sua vontade na formulação das cláusulas contratuais, haja vista que o contrato de adesão é caracterizado pela restrição da autonomia de vontade de uma das partes,
pois ele é formulado unilateralmente. Outros, sim, no momento da adesão contratual, a reclamante estava muito feliz por estar realizando o contrato com uma grande empresa televisiva, e principalmente pelo profundo respeito e admiração que nutria pelo senhor Abravanel. E por isso não se atentou aos detalhes da contratação. Sobre a senhora Shirazade possuir nível superior e, portanto, ter capacidade de entender que havia um vício no contrato, é de ser relevado que ela possui, sim, formação acadêmica, um vasto conhecimento em assuntos ligados à sua área, jornalismo e política, mas não possui formação em direito, não é profunda conhecedora das leis, sobretudo trabalhistas e contratuais, e não podia supor que o senhor Abravanel, por quem ela tinha um profundo respeito e admiração, pudesse fazer algo usando fraudar a legislação e suprimir os seus direitos. Por fim, com todo respeito à nobre colega, advogada do reclamado, alegar que o episódio lamentável ocorrido durante a entrega do troféu imprensa tenha sido uma brincadeira é um desrespeito, não somente à senhora Shirazade, mas a todas as mulheres. Em pleno século XXI, ainda são obrigadas a ouvir comentários retrógrados, preconceituosos e machistas, como o senhor Abravanel fez. Abre aspas. Eu te contratei pela sua beleza, pela sua voz, e não para dar opinião. Ora, excelência, o reclamado disse em rede nacional que os atributos que levaram ele à contratação da senhora Shirazade foram os atributos físicos e não a sua capacidade intelectual e cognitiva. Nessas palavras estão consubstanciadas o dano moral. E a lei é clara ao determinar que aquele que causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, está obrigado a repará-lo. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, reitero todos os pedidos pleiteados na inicial, requerendo tão somente aquilo que é do direito. Mais alguma coisa, doutora? Não, excelência. Com isso, eu dou por fariado o processo e a gente vai passar para a oitiva das partes e das testemunhas. Primeiramente, o depoimento pessoal da reclamante, a senhora Raquel Shirazade Barbosa. A senhora está me ouvindo? Sim, excelência. Senhora Raquel, por favor, a senhora pode me relatar como que foi a sua contratação? Fui contratada dia 13/3 de 2011. Trabalhei na TV SBT. Até no dia 29/12 de 2020. A primeira coisa que o reclamado me exigiu foi que só me contrataria com a condição que tinha que me constituir uma pessoa jurídica. Isso era um dos requisitos para a minha contratação. E quando isso aconteceu, não me atentei que essa prática as empresas usam para burlar as leis trabalhistas. Eles me apresentaram o contrato e assinei, mas não participei da formulação do contrato. No decorrer desse ano, nos anos de trabalho, sempre fui subordinada com as ordens do produtor, do senhor Abravanel e do Abravanel Júnior. E quando ia faltar de serviço por motivos de precisão, teria que os avisar com antecedência, porque eu não escolheria o meu substituto, que iria me substituir. Eles é que escolheria. E também não fazia absolutamente quase nada sem passar no crivo de aprovação deles. E com isso, era tratada como uma funcionária como os outros. Tinha crachá, vale alimentação, como os outros funcionários. Então, eu não era a diferenciada. Com o decorrer do tempo de trabalho, o senhor Silvio Santos começou a me proibir de expressar minhas ideias políticas e meus comentários. E me acatei, porque era subordinada a ele. Então, me restringiam os meus comentários para agir da maneira como ele queria que fosse. Quando foi negociada a sua contratação, a senhora se opôs, a senhora viu o contrato, a senhora sabia no que isso ia implicar?
Não. Como eu estava tão feliz celebrando o contrato com o Silvio Santos, por uma pessoa que tinha bastante admiração e respeito, jamais imaginei que ele faria alguma coisa que pudesse me prejudicar ou que fosse burlar alguma legislação. Simplesmente confiei plenamente e assinei o contrato, sem muito prestar atenção aos fatos. Certo. Durante a premiação, ao receber o troféu imprensa, como a senhora se sentiu em relação aos comentários do senhor Abravanel? A maneira que ele falou comigo me magoou profundamente. E com isso feriu a minha imagem, pois trabalho com a minha imagem por ser jornalista. E o comentário que ele fez me humilhou em rede nacional e ainda foi machista e preconceituoso. Eu me senti lesada. Sem mais perguntas, a advogada do reclamado tem alguma pergunta para a autora? Advogada, está me ouvindo? Perdão, tá conseguindo me ouvir? Sim, doutora. Posso iniciar as perguntas? Sim, claro. O que motivou a prestar serviço para a nossa empresa? Por ter sido contratada por uma empresa grande, como a do SBT, e pelo Silvio Santos, por uma empresa que tinha uma profunda admiração. Levando em consideração que, como consta nos autos, a senhora se sentiu lesada na contratação, o que a motivou a continuar trabalhando na nossa empresa por tanto tempo? Quando assinei o contrato, não me senti lesada, até porque não sou conhecedora dos direitos trabalhistas e nem contratuais. Por isso, tenho formação em jornalismo e não em direito. E foi perceber com o tempo, pois outros 3 jornalistas que foram contratados, que nem eu, e quando saíram do SBT, entraram com a ação e ganharam. E a motivação era a admiração e respeito que eu tinha pelo senhor Silvio Santos. A senhora possui uma noção básica do funcionamento de um trabalho terceirizado? Não possuo nenhum conhecimento sobre essa matéria, mas acredito que o trabalho terceirizado possui requisitos distintos do trabalho regido pela CLT. E em relação à minha relação de trabalho com a reclamada, não tenho dúvida que os requisitos predominantes são as legislações trabalhistas da CLT. Sem mais perguntas, meritíssimo. Certo, agora a gente vai para o depoimento pessoal do reclamado. Senhor Senhor Abravanel, o senhor está me ouvindo? Sim, Vossa Excelência. Senhor Senhor, o senhor pode, por favor, me relatar como que foi a contratação da senhora Sherazade? Bem, no ano de 2011, nós estávamos à procura de uma profissional que suprisse as necessidades internas da empresa, em especial no setor jornalístico, certo? Assim, iniciamos uma procura por meio de indicação e foi adicionado 7 nomes, certo? Entre eles estava o da senhora Raquel. Assim, a partir de uma conversa mais aprofundada, a partir de uma análise dos trabalhos anteriores dela, nós tomamos por conta que ela seria essa profissional indicada a exercer o jornalismo no SBT. Muito por conta das características próprias dela, né, de ser uma profissional competente no desenvolvimento das atividades, e tem uma relação muito interessante tanto com a história do SBT, tanto com as características do SBT. Certo, senhor Senhor, por que você impôs que ela fosse contratada como pessoa jurídica? No momento que foi realizado o contrato, a senhora Raquel, ela aceitou a todos os termos contratuais, certo? Entre eles, a de ser contratada como pessoa jurídica. Em nenhum momento ela impôs nenhum tipo de interlídio ou tipo de coisa que impossibilitasse a realização do contrato de trabalho. O contrato entre a empresa SBT e ela, pessoa jurídica Raquel. O senhor já sofreu algum outro processo trabalhista semelhante a esse? Excelência, é muito difícil especificar um número exato quando se tem quase 20 mil funcionários em uma empresa. Esse é o SBT.
atualmente nós temos cerca de 20 mil funcionários, certo? É muito difícil especificar o número exato de ações trabalhistas, certo? E especificá-las em espécie e característica. Isso aí é muito complicado, Excelência. Sem mais perguntas, então, eu passo a palavra para a advogada da reclamante. Boa noite, senhora Bravanel. Boa noite. Durante o tempo que a reclamante trabalhou na empresa SBT, apresentando o jornal pela manhã, ela poderia se fazer substituir por outra pessoa ou a prestação de serviço deveria ser realizada exclusivamente por ela? Em uma empresa, existe hierarquia, certo? Como todo tipo de pessoa jurídica, impera o princípio da hierarquia, certo? Dentro dessa hierarquia, a Raquel ela não dispunha de autonomia para qualquer tipo de decisão própria. Isso deveria passar pelo superior, como qualquer tipo de empresa. Sim. Com relação ao programa jornalístico, ele era apresentado pela reclamante com que frequência? Em que dias da semana ele ia ao ar? Os programas jornalísticos, em essência, tanto na SBT como em qualquer outra emissora, eles possuem um padrão, que é de ser apresentado da segunda-feira e no sábado. Aí no domingo não tem. Assim era a Raquel. Ela apresentava o seu programa de segunda até no sábado, certo? Desenvolvendo as suas atividades jornalísticas. Sim. E o pagamento da senhora Raquel? Ele era realizado de que maneira? Ela recebia na sua conta pessoal? Ela atualmente, o salário dela, que foi fixado no termo contratual, é de 20 mil reais, certo? 20 mil reais mensais. E que era depositado em sua conta bancária, como todo funcionário do SBT. Entendi. E, senhora Bravanel, o senhor sabe o que é a pejotização? Doutora, é muito difícil eu, com 90 anos, especificar o que seria um termo jurídico um nome tão esquisito, né, para um leigo, assim, especificar um termo tão jurídico assim, certo? Porque eu, com 90 anos, todas as minhas atividades que têm relação com a área jurídica, elas passam pelo setor jurídico, né? Entre eles a minha advogada, que está aqui presente, que faz parte do corpo jurídico da minha empresa, e tenho a atividade central de realizar esse tipo de diligência, certo? Eu não tenho ciência que isso seria periodização. Sim, muito obrigada, senhora Bravanel, pelo esclarecimento. Obrigado. Alguma outra pergunta, doutora? Não, excelência, sem perguntas. Bom, a gente vai passar agora para a oitiva das testemunhas, tá? Testemunha da reclamante está presente? Sim, Está conseguindo me ouvir? Sim, Está com o seu documento aí? Você pode apresentar para mim? estou com meu documento, meritíssimo. Eu não estou conseguindo te ver. Alguém mais está me vendo? Conseguiu? Ainda não. Alguém mais está vendo a testemunha? Eu estou vendo. Eu também. Certo. Por favor, pode se apresentar. Bom, meu nome é Kalinka Puglia de Medeiros. Pela ordem, excelência, eu gostaria de contraditar a testemunha. Meritíssimo. Doutora, a senhora não pode contraditar essa testemunha. Meritíssimo, eu tenho a palavra? Sim, pode falar. Eu gostaria de contraditar a testemunha, pois a testemunha presente não tem condições de imparcialidade nem comprometimento com a verdade, levando em consideração o seu contato extratrabalhista com a reclamante e também o interesse pessoal na dissolução desse processo. Advogada da reclamante, a senhora vai se manifestar? Sim, excelência. Excelência, em se tratando de matéria trabalhista,
somente colegas de trabalho, amigos ou familiares têm conhecimento dos fatos e têm condições de trazer ao processo provas que são importantes. Pois trata-se de uma matéria de cunho pessoal íntimo. Mas, caso Vossa Excelência entenda que deva deferir a contradita, peço que, pelo menos, ouça a testemunha em caráter de informante no processo. Bom, eu vou indeferir a contradicta. A senhora Kalinka vai continuar o seu depoimento, ressaltando que deverá dizer a verdade sob pena de falso testemunho. A senhora Kalinka também teve o mesmo problema no passado com a emissora, né? A senhora pode me relatar como foi a sua contratação? Bom, foi contratada de forma contratual também, ao qual também fui submetida a várias subordinações, assim como a Raquel. Todos esses acontecimentos revelam um tratamento desumano, depreciativo, constrangedor, discriminativo e humilhante. Tudo isso também sofri em virtude do excessivo abuso deferido por parte dos superiores no exercício dos poderes diretivo e disciplinar. E foi por esses mesmos motivos citados que também entrei com o processo trabalhista anteriormente. Senhora, pode me dizer como que era o comportamento do senhor sênior como empregador? Vocês tinham uma boa relação? Era uma relação de trabalho? Como era? Era uma relação de subordinação absoluta. Eu era tratada como uma funcionária efetiva, assim como todos os outros. Tinha que cumprir horários, e horários esses que extrapolavam muito a carga horária diária. E era realmente uma absoluta relação de patrão e empregado. Você também estava na premiação, né, do troféu imprensa. Você poderia me dizer como a senhora Sherazade se sentiu, se você teve contato com ela, o que aconteceu? Bom, o senhor Silvio Santos foi de uma indelicadeza extrema com a Raquel, pois durante a cerimônia de entrega do prêmio Troféu Imprensa, Silvio Santos a repreendeu e advertiu em público e ao vivo em rede nacional, determinando que não falasse mais sobre política, dando sua opinião, em programas de sua emissora. Foi por ele dado evidente tratamento depreciativo, preconceituoso, vexatório, humilhante e constrangedor, deixando-a extremamente constrangida em rede nacional. Certo, sem mais perguntas. Advogado do reclamado, alguma pergunta à testemunha? Sim, Vossa Excelência. Há quanto tempo a senhora conhece a reclamante? Eu conheço ela aproximadamente uns 10 anos. Nós somos muito amigas de uma intimidade bem considerável. Entendi. A reclamante se queixava dos seus benefícios onerosos? Ela reclamava assim, pois outros colegas de profissão com a mesma função recebiam salários superiores. Uhum. Como a reclamante era tratada nas dependências da empresa? No começo, era tratada como se pede a função, né? Tinha liberdade total para opinar. Ela era tratada como uma funcionária, como todos os outros no grau dela que ficaram. Com o passar do tempo, começou a sofrer muitos assédios e danos morais das mais diversas formas, por atos ilegítimos dos seus superiores. Sem mais perguntas, Vossa Excelência. Bom, agora a gente vai ouvir a testemunha do reclamado. Está presente aí? O senhor está me ouvindo? Boa noite, Excelência. Estou ouvindo. Pode me apresentar o seu documento? Sim, eu estou com o documento aqui, ó. O meu nome é Leonardo Villanova Combinato. Pela ordem, Excelência, eu gostaria de contraditar a testemunha. Excelência, a testemunha, ele é funcionário do reclamado. Portanto, é claro que ele não vai poder testemunhar contra os interesses do seu patrão. Advogado do reclamado, se manifeste. Sim. Conforme citado anteriormente, nada melhor do que uma pessoa que trabalha nas mesmas posições ou próxima à senhora Raquel Sherazade para poder citar como é feita a tratativa dentro da empresa e como as coisas realmente acontecem.
Eu defiro a contradicta. O senhor Leonardo, por favor, pode continuar o seu depoimento, mas apenas como mero informante. Senhor Leonardo, qual que é a sua função na empresa? Eu sou editor-chefe no setor de jornalismo da empresa SBT. Qual a sua relação com a senhora Sherazade? A gente tem uma certa amizade, né, que a gente criou um vínculo dentro da empresa durante os anos de trabalho. Eu já estava lá antes dela ingressar na empresa, e então a gente foi dia a dia criando esse vínculo aí. A gente tinha bastante conhecimento, sempre trabalhava bem perto um do outro. O senhor teve conhecimento, ou poderia me dizer como era o seu relacionamento com a senhora Sherazade e do senhor Abravanel? Então, o relacionamento do senhor Abravanel, não somente com a senhora Sherazade, mas também com todas as outras pessoas da empresa, sempre foi muito amigável, sempre foi muito amistoso, e deixando bem claro que ele é uma pessoa, assim, que trata as pessoas, assim, com muita amizade, mas também com algumas brincadeiras, com algo, assim, natural do dia a dia, da convivência, deixando o ambiente mais leve durante o dia a dia do trabalho. Certo. Sem mais perguntas, eu passo a palavra para a advogada. Boa noite, senhor Leonardo. Boa noite. Leonardo, eu gostaria de saber se a Sherazade, quando ela trabalhava no SBT, se ela participava da edição do programa, escolhendo as matérias ou dando opiniões sobre temas que seriam abordados no jornal. Não. Dentro da empresa, né, existem as hierarquias, que aí temos o nosso diretor-geral, eu como editor-chefe, e a gente organizava as matérias e distribuía de modo equivalente entre as pessoas para poderem apresentar o programa e tudo mais. Gostaria que o senhor Leonardo, na qualidade de editor-chefe de jornalismo do SBT, relatasse quais foram os atributos levados em consideração no ato da contratação da senhora Sherazade, tendo em vista que o senhor Silvio Santos afirmou em rede nacional que a sua contratação se deu pela sua beleza. Hoje, levando em conta que a imagem, a postura dos cidadãos são muito consideráveis, com certeza ela foi contratada sim, primeiramente pela imagem, pela beleza, com certeza, mas não somente por isso, também a pessoa que ela é, uma grande jornalista, que ela representa e passa confiança e imparcialidade ao apresentar o programa, o jornal do SBT, trazendo mais segurança, assim, nas informações às pessoas que o assistem. Então, ela passa essa confiança. Então, ela foi contratada, sim, pela sua imagem, mas também pelo seu conhecimento e pela sua confiança que ela transmite aos telespectadores. Muito obrigada. Tem mais perguntas, excelência? Bom, a gente tem mais testemunhas da parte do reclamado. Por favor, a próxima testemunha pode se apresentar. Professor? Alguém mais vai entrar na reunião? Melhor para eu poder. Oi, Tamir. O pessoal da sala eles precisam fazer a audiência, né, que da sala do não deu para realizar. Então, eu sugeri que eles entrassem aqui e fossem ouvidos com testemunha do juiz. E testemunha do juiz pode ser ouvida a qualquer momento, porque é o juiz que determina. Então, se o pessoal da sala 5 que está presente aqui na sala não puder se identificar, e aí ele procede ao retiro deles como testemunha, né, do juízo aí. Não é nem da parte, nem da reclamante, nem da reclamada, é do juízo. E aí o juízo é livre para fazer as perguntas, né? E os advogados também, os reclamantes do Estado também. Então, o que essas testemunhas vão falar?
falar só Deus sabe. Professor, Era somente ela utiliza para a gente estar chegando até esse conhecimento. A senhora acabou de falar isso. professor? A senhora entendeu? Vou ouvir a próxima testemunha, então. Você pode se apresentar, por favor? Advogadas, tem alguma diligência? Não, Excelência. Não, Vossa Excelência. Bom, antes da gente finalizar, após ouvir os depoimentos aí de todo mundo, né, analisando as alegações da parte, né, e verificando que houve contradições na contratação da senhora Raquel, e baseado em certas jurisprudências, né, o entendimento que se tem nesse tipo de caso é que esse tipo de prática ocorre para fraudar direitos trabalhistas, né. Bom, eu quero tentar novamente aqui a possibilidade de conciliação, de vocês chegarem a um acordo, né, ou analisando todos os depoimentos das testemunhas e das partes, né, após ouvir tudo aí, vocês querem apresentar alguma proposta? Advogada do reclamante, do reclamado? Não, Excelência. Sempre eu posso ter de acordo. Não, Excelência. Bom, eu faço constar no termo de audiência que, novamente, a tentativa de conciliação restou infrutífera. Vou passar agora para as alegações finais. A advogada da reclamante vai começar, a senhora tem 10 minutos. Sim, Excelência. Excelência, eu reitero todos os pedidos remissivos à inicial, tendo em vista que os depoimentos das partes só vieram a corroborar com as alegações de fato e de direito que consubstanciaram o dano moral e o vínculo empregadício. Destarte se faz jus às verbas trabalhistas, assim como às verbas rescisórias, uma vez comprovado que a relação de trabalho entre a reclamante e o reclamado
preenche todos os requisitos do artigo 3 da CLT: onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e subordinação. Ademais, a constituição da pessoa jurídica como requisito para a contratação evidencia a fraude de pejotização, no intuito claro de burlar a legislação trabalhista. Deve prevalecer desta feita o princípio da primazia da realidade dos fatos, assim como o princípio da irrenunciabilidade conscrito no artigo 9 da CLT. A ocorrência da lesão moral também ficou claramente comprovada com os depoimentos. Dessa forma, com base no artigo 186 e 927 do Código Civil, se faz necessária a reparação. Assim, peço procedência a todos os pedidos elencados na inicial. Algum outro comentário, doutora? Não, excelência. Bom, advogada da reclamada, a senhora tem 10 minutos para apresentar suas alegações finais. Bom, conforme podemos ver perante todos os depoimentos, não foi uma questão obrigatória, a senhora Raquel Sherazade não foi obrigada a fechar o contrato conosco, foi um contrato de vontade. Assim, reitero a citação de que não há um contrato empregatício, e sim um contrato de uma empresa contratando serviços de outra empresa. Além de tal fato, caso a senhora julgue o contrato empregatício, peço a revisão dos valores solicitados, pois há solicitação desde 2011 que vai contra a decisão do STJ sobre a reiteração dos FGTS apenas quinquenais, bem como a fala do senhor Abravanel, que foi citada como um dano moral. Também reitero a solicitação, que isso é parte da personalidade dele, forma de lidar. Creio que foi de uma infelicidade a forma com que repercutiu, bem como a forma como magoou a senhora Sherazade, porém não foi de forma intencional, de forma a tentar agredi-la verbalmente. Sendo assim, finalizo minhas solicitações. Bom, após analisar o depoimento de todos e as alegações de cada um, né, e como não houve acordo, eu vou marcar uma nova audiência para proferir a sentença, e ela vai ocorrer no dia 29 de setembro de 2021. Eu declaro encerrada esta audiência. Bate o martelo, Tamires. Não tem. Será que o professor vai ensinar? A gente podia tirar um print, né? Um print? Eu não consigo tirar daqui, eu te consigo tirar só foto. Pode ser também. Tô falando aqui com o microfone fechado. Pode abrir todo mundo. Quando der ok, eu tiro o print aqui. Eu acho que a Rayane está gravando, não tá? O professor conseguiu gravar também, não sei. Acho que a Rayane ia gravar no dela também. Você gravou, Ray? Consegui só gravar metade, que eu consegui sair e apagar algumas coisas que eu não usava. Peguei metade e metade não. Pode? Aí agora eu não sei se a gente encerra. Vou mandar mensagem aqui no negócio aqui. A Carla tirou. Não tirei o print ainda não, é pra tirar? Já tirou. Já tá todo mundo travado, sorrindo. Deixa eu ver se saiu. Ah, o meu computador não quer tirar print. O que mais tá pelo computador? Eu não sei tirar. Em cima, no seu computador, tem uma teclinha. Consegui aqui, peraí. Ai. Aí, deu certo. Mandei lá no nosso grupo. Pegou todo mundo desprevenido. Olha aí, vê se tá bom.
Ficou top. Quer que tira outro? Lógico. Então Eu vai. quero. Então vai, abre aí a câmera, Isa. Então vamos lá, eu vou contar até 3 e tirar o print. Corra o que você puder correr, vai. Saiu? A Kalinka não abre o vídeo e tá lá reclamando que ela não saiu. Ó, agora deu certo, olha lá. Depois tem que cortar a mensagem da Kalinka lá reclamando. Tá bom assim? Vocês querem tirar outro? Deixa eu ver, peraí. Esquei. Saiu com o olho fechado? Eu nem vi. Eu pisquei. Nossa, saiu mesmo. A Isa saiu, eu não vi. Quer tirar outro? Mas tira outro. Vamos ficar aqui o resto da noite batendo tudo. Vai tirar outra? Vai. Deixa eu arrumar minha câmera aqui de novo. Posso? Não, já mandei lá. O professor não respondeu ainda não, né? Não. Essa ficou boa. Mandei mensagem aqui, só que eu acho que ele nem viu. Será que se mandar no WhatsApp ele vê? Não sei, tenta mandar aí pra ver se ele vê. Eu acho que ele tá tentando resolver o BO de outra sala. Tem um pessoal lá falando que deu problema no link deles, parece.